Ontem o assunto do dia foi a explosão de um apartamento na Zona Leste. A válvula de gás estava aberta. O morador provavelmente foi acender o fogão para fazer o café e acabou explodindo o apartamento. Outros imóveis também foram atingidos. O estrago foi muito grande. O senhor, inclusive, continua internado no hospital. Já vou atualizar o estado de saúde dele. A reportagem agora que você vai ver foi preparada pelo Pedro Marconi e pelo Lucas de Jesus, mostrando os estragos lá por dentro do apartamento. Rapaz, foi um dia de pânico para os moradores desse condomínio. Vamos ver a reportagem, enche a tela. O apartamento de Levino Pereira, de 69 anos, foi reduzido a escombros. Praticamente tudo que o idoso tinha foi consumido pelas chamas. A caneca, que ele usaria para fazer café, momento em que houve a explosão e o incêndio, foi parar na sala. O engenheiro da empresa que construiu os prédios realizou uma vistoria, mas o laudo ainda não ficou pronto. Dos 32 apartamentos do bloco, o do idoso e de outros 2 vizinhos foram interditados pela Defesa Civil. A Defesa Civil esteve aqui, avaliou toda a situação e interditou somente 3 apartamentos. O que fez a ocorrência, o de baixo 205 e o de cima 405, porque mexeu na estrutura. Então nós estamos aguardando agora. A MRV vai nos passar o laudo deles, o laudo técnico, a Defesa Civil também vai nos passar. Nós temos o laudo do Corpo de Bombeiros que deve sair agora no final do dia, que eu vou buscar daqui a pouco. E aí esse cruzamento que vai nos dar as orientações básicas de como conduzir agora com os moradores e com o processo todo técnico do condomínio. Um dos imóveis em que os moradores não podem entrar é o da Letícia. Faz 6 anos que ela vive no condomínio, na Vila Cian, Zona Leste de Londrina. Ela estava no lugar no momento em que o fogo começou. Estava dormindo ainda, eu vi uma explosão e todo o vidro da janela quebrando. A sorte que tinha o blackout da minha cozinha, do meu quarto, e acabou impedindo que os vidros quebrassem em cima de mim. Aí uma das vizinhas gritaram que estava pegando fogo e eu desci. Foi o tempo de eu pegar o celular, pegar minha bolsa e descer. E quando eu desci já dava para ver o fogo saindo de todo o apartamento de cima do meu. O seu Levino morava nesse apartamento sozinho há cerca de 10 anos. Nós não podemos entrar já que foi interditado pela Defesa Civil. Esse é o apartamento da frente e que teve a porta derrubada pelo impacto do corpo do idoso que foi arremessado a vários metros com a explosão. E o rastro do incêndio está por toda a parte aqui no 3º andar. Nas paredes é possível ver as fuligens e também as marcas por onde a água que foi jogada pelo Corpo de Bombeiros escorreu. E a cena se repete por todo o corredor. Levino teve 20% do corpo queimado e está internado no hospital universitário. O quadro de saúde é estável. A suspeita é de que um vazamento de gás tenha provocado o incêndio. Segundo a síndica, foi observado que a mangueira de gás do apartamento do idoso era de plástico e não revestida de aço, como é recomendado em condomínios. Ela garantiu que a rede de distribuição estava com a manutenção e a segurança em dia. É uma mangueira comum, aquela de botijão de gás, não é aquela que tem a tela de proteção. E até onde foi visto, não tem a garrinha que segura no bico. Então a garra vai ficando frouxa e pode ter sido um vazamento ali. Após o fogo ser controlado, o Corpo de Bombeiros apontou supostos problemas que teriam atrasado por alguns minutos o trabalho de combate às chamas. Mais de 13 mil litros de água foram utilizados. Então a gente encontrou 2 obstáculos aqui, né, que acabaram se agravando aqui a ocorrência. Tinha um dos hidrantes, ele estava fechado com cadeado, o que a gente precisou cortar o cadeado para poder fazer a utilização. Mas se o morador estivesse dentro do bloco, ele poderia fazer uso disso. É simples a utilização. Agora, se você, como síndico ou como responsável por aquele bloco, você vai lá e tranca o sistema de hidrante, você acaba de utilizar um sistema de proteção da própria edificação. Não se pode fazer isso, a gente recomenda, a gente fala em vistoria, em fiscalização. E aí, infelizmente, acabou atrasando em torno de 3 a 4 minutos essa ocorrência, em torno disso. E 4, 3 minutos, para quem está exposto à fumaça, é muito tempo, né? A mangueira do hidrante, que estaria com furos, havia sido trocada na semana passada. E a empresa recolheu para fazer uma análise. A responsável pela administração do condomínio
rebateu as irregularidades apontadas pelos bombeiros. Não tem cadeado. O que tem cadeado aqui é no sapão lá em cima, onde ficam as caixas d'água. Cada bloco tem 20 mil litros de água numa caixa d'água. Então é fechado porque criança sobe na escada, entra lá, então a gente tem essa dificuldade. Então é fechado, mas isso foi aberto. Até o nosso zelador estava no condomínio na hora e foi cortado e foi aberto. Segunda parte que eles também questionaram, até eu chamei, está aqui, até vocês viram aqui, o representante da empresa, que há 1 semana e meia, 2 atrás, nós temos todo aqui o teste que foi feito, não tinha nenhuma mangueira, que teve que fazer reposição, não estava. O que eles levantaram aqui, pode ter sido que na hora do corpo de bombeiro puxar, com coisas que estavam no chão, pode ter batido e pode ter furado. Também não posso afirmar isso. O que eu afirmo é que nós temos ali toda a certificação de todas as bombas do condomínio que foram para testes e todas estão aprovadas e estão aqui no condomínio. Para os moradores que ficaram no prejuízo, maior que a dor da perda material é a tristeza por ver objetos com valor sentimental destruídos. A pior sensação do mundo, porque eu falo que a gente não está perdendo só... No meu caso, eu não perdi coisas materiais, eu perdi a minha infância, eu perdi uma parte da minha vida. A minha mãe já é falecida, as únicas fotos que eu tinha com ela, de aniversário de infância, estavam lá. As coisas delas que ficaram, estavam lá. Meu anel de noivado estava lá. Então, assim, essas coisas sentimentais que eu perdi, são coisas que eu não vou recuperar nunca mais. Não é só o prejuízo material, né? Tem algo emocional ligado aos apartamentos que foram atingidos por essa explosão. Que triste que essas famílias possam se recuperar e que o seu Levino também se recupere. O Wesley atualiza pra gente agora o estado de saúde dele. Como é que ele tá, hein, Wesley? Pois é, né, Parro? O seu Levino Pereira, que tem 69 anos, ele teve uma melhora de ontem para hoje no hospital. Já está internado, então, na UTI do Centro de Tratamento de Queimados, o CTQ do HU, que é uma referência em todo o estado. Ele está respirando sem ajuda de aparelhos, ou seja, está conseguindo respirar normalmente, né? Havia preocupação por conta que havia inalado muita fumaça, se tinha ou não queimado as vias aéreas, mas ele está respirando sem ajuda de aparelhos. Porém, o estado de saúde ainda é considerado grave, né? Apesar que ele teve uma melhora de ontem para hoje, mas o estado de saúde, segundo o hospital, é considerado grave, viu, Parra? Ele continua, então, internado na UTI, teve 60% do corpo queimado e já passou, inclusive, por um procedimento cirúrgico. Ficamos aqui na torcida pelo seu Levino, então, que ele consiga se recuperar cada vez mais, mas de ontem para hoje já teve um pequeno alívio ali, uma melhora no seu quadro de saúde, Parra. Amém. Glória a Deus por isso. Obrigado, Wesley, que ele possa se recuperar e que possa voltar às suas atividades, possa voltar para o apartamento, inclusive, viu? A gente vai ficar na torcida por aqui.